quando você tá bem? A gente tava bem. Tava. Mas você começa, sabe aquelas coisas que não estão muito tratadas ainda da sua vida, processos do passado, Sim. infância. A gente começa a se sabotar. Nós tivemos Sim. também isso na nossa vida, viu? Nós mesmos sabotamos muitas vezes. Que é a parte de sombras que o casamento tem, Sim, né? sim. E aí, mas o Richard chegou nesse momento assim, alegres, muito felizes. O nosso menino chegou de 8 meses, um mês antes da gente fazer 5 anos de casados, né? Chegou para celebrar mesmo. Foi, para celebrar. E aí foi quando a gente entrou no processo, assim, muito altivos de nós mesmos, aquele momento arrogante da vida. Forte isso, arrogante, né? Mas tem que falar, né? Forte isso. Então, a gente dispensou uma coisa que estava dando certo. Um projeto que estava muito certo. Uau. Muito. Porque, assim, eu estava como administrador financeiro de uma das maiores instituições religiosas que tem hoje aqui na questão evangélica, né? Que tem hoje em Goiânia, né? Eu era chefe de serviço financeiro. Então, estava super bem. Só que quando chegou o momento da egomania, de você se achar mais do que os outros, é um risco que a gente tem de levar isso a nos destruir. Por quê? Eu estava me achando mais santo, eu achava que as pessoas não podiam pecar. Que as pessoas não tinham defeitos. Na minha percepção, as pessoas não podiam ter defeito. Elas não podiam errar. Né? Por quê? Porque eu tinha a analisar, foi, gente, por que eu tenho que errar? Se eu sou um pastor, se eu sou um padre, né? Se eu sou um servo da igreja, se eu trabalho... Cara, eu não posso errar. Só que está errado. Quando eu assumo essa responsabilidade, eu estou negando a minha humanidade. E quando eu nego a minha humanidade, eu estou negando a humanidade que Cristo veio mostrar para a gente como viver na Terra. Uau. Entende? Uau. E é isso que a gente chegou, num processo de um ego tão grande, de uma teomania, se achar mais do que Deus, começar a julgar as pessoas, né? E aí a gente mesmo puxa o tapete. Uau. Como a gente começou falando aqui, vamos jogar tudo no tapete? Uau. Então, a gente puxa o tapete. E nós mesmos puxamos o nosso tapete em alguns momentos durante a nossa vida de casado. Que é o que a Kézia chama de momento arrogante na vida. Isso. Olha, forte, essa expressão eu nunca tinha escutado, só pra você ter ideia. E aí tava tudo lindinho, né, com o nosso menino, e o nosso líder tinha pedido, Christian, Kézia, esperem eu chegar, vou passar uma temporada fora do país, quando eu chegar, eu tenho algo muito bom para vocês, em termos de ministério, né, esperem. Nós olhamos um para o outro, imagina, a gente tem o nosso ministério. Nós temos o nosso. Arrogância, pura arrogância. E fomos. E aí começamos uma jornada de arrastar o nosso menino, nosso Richard, dentro de mala. Meu Deus. Foi. Que aí a gente começou um ministério próprio. Isso, começamos e estava indo bem. Estava bonito. Né? Começou com muita dificuldade, como qualquer coisa, mas a gente persistiu e aí a gente começou um ministério próprio, mas ligado a uma instituição, não era 100% próprio, né? Ligado a uma instituição que era as Igrejas de Cristo no Brasil. E a gente se ligou a eles e começamos. Então o ministério estava decolando. De repente conhecemos uma pessoa que liberou uma palavra sobre nós, que nós não tínhamos nascido e não tínhamos o chamado para sermos pastores. Falou isso, uma semana depois, tudo afundou. Foi estranho. Tudo afundou. Sabe aquele momento que eu tive, aquele momento de fé do cartão? Sabe aquele momento de fé do cartão? Pois é. Foi o contrário. Tudo afundou. Pá. Uma apostasia quase. Falei, meu Deus, falei, como assim? E na época, estava tão cego, né? Que eu não conseguia enxergar. E aquilo afundou a gente. Quando ele recebeu, nós recebemos essa palavra que nós não tínhamos o chamado para pastorear, eu não aceitei aquilo. Mas foi interessante porque colocou você um pouco em dúvida, né? Porque a pessoa que nós conhecemos tinha uma outra promoção a fazer conosco, que colocou os olhos sobre mim em relação a acompanhar o ministério dele com música. Entende? Então,
entrou um pouco de ilusão da nossa parte, entendeu? A fantasia, né? É a fantasia, Fantasia, né? A fantasia. Então nós ficamos tomados por aquela fantasia. Só que eu não achei que era bem assim. Como assim a gente não tem o ministério pastoral? A gente tem na Tem no nossa sangue, jornada, né? resultados a respeito disso, né? Deus nos ungiu de uma forma extraordinária, que isso é outro assunto que não dá para entrar aqui agora. Mas foi extraordinário. Então eu fiquei no meu coração. Porém, tomados aquele momento Pela de fantasia, o devaneio né? da fantasia, a gente seguiu isso, né? E aí foi onde a gente se arrastou num processo bem escuro da nossa vida de casamento. Foi até interessante aqui, ó. Você quer ler? Não, pode ler você. E isso tudo em 2008. 2008, 2009. 2009, 2010. 2009, 2010. Aí em 2010 a gente recebeu essa palavra. A partir de 2010 a gente ficou arrastando até 2016. E aí, consequentemente, arrastando também o Richard. O Richard e o Robert. E o Ronald. E o No Ronald. meio, quando eu me... São três, né? São três. Quando eu me encontrei grávida do Ronald, a gente estava em São Paulo, ali nas proximidades do Ibirapuera, mas morando assim de uma forma bem complicada, né? Assim, a gente morava dentro de um escritório que tinha um banheiro, não tinha chuveiro, a gente lavava roupa, tomava banho na pia, né? Então, assim, foi momentos muito difíceis no casamento, inclusive eu até falo para ela que naquele momento ali, isso até é um segredo nosso, né? Naquele momento, basicamente, a gente se separou e vivemos desde lá, desde 2012, né? Vivemos desde 2012 separados, mas juntos. Uau! Né? Então, aonde nós tivemos esse rompimento ali, foi um rompimento meu particular com Deus, basicamente, né? Onde eu tive uma frustração e eu joguei isso para Deus. E aí, assim, a gente foi... Se afastou do amigo. Me afastei dele. Entende? Se afastou do amigo. Me afastei do amigo, ou seja, a culpa é dele. E não era culpa dele. As decisões eram minhas. E isso tudo trabalhando ministerialmente. E ainda continuando pastor, né? Aí pastoreando, aí a gente foi, pastoreou a igreja em Joinville, pastoreamos em Brasília, a igreja em Brasília, depois fomos para Joinville, Santa Catarina. Então, tivemos o nosso filho. Tivemos o Ronald em Curitiba. Aí fomos para em vários lugares. Foi o que eu chamo de arrastar mala. Então foi onde a gente arrastou mala. E assim, foi uma jornada bem difícil para nós como casal, né? História muito forte. Muitas pessoas imaginam olham para a gente e falam, opa, mas sempre, né? Olha, não passou dificuldade, Sim. Temos 20 anos de casado, Sim. Temos os nossos 3 filhos, mas nós realmente ficamos... É extraordinário a graça que Ele nos deu, porque embora, assim, a gente estava nessa dificuldade no matrimônio, nós não nos desligamos de Deus, assim, propriamente dito. A gente tinha aquele anseio, aquela sede de Deus dentro da gente, de fazer dar certo, de fazer esse casamento dar certo. E a gente tinha as crianças já, né? Já tinha os meninos. E nesse processo, para falar, abrindo parênteses para o homeschooling, nós começamos o homeschooling com o Richard já desde cedo. Aí ele ficou conosco nesse vai e vem, né? E a gente já um processo de alfabetização. Educação no lar. De educação no lar. Porque a educação no lar, gente, ela não é simplesmente você pegar ABC, 1, 2, 3, 4 operações. Não. Ela acontece da hora que a criança acorda, até ela dormir e durante o sono dela. Sim. Que a gente está ali ministrando e orando pelos filhos. Então vai muito mais além do que a gente trazer disciplinas. Sim. Tá? E depois a gente dá mais detalhes sobre isso. Não é só comprar uma lousa e colocar e começar a ensinar, não é isso, né? Eu diria até que isso aí é o de menos. Sim. Esse é o de menos. Não é tão, né? Não é só isso. Não. A, E, I, O, U, né? B, A, B, A, não é. E aí a gente começou esse processo de educação com o Richard, de alfabetização em casa. Porém, quando a gente veio do Sul, que a gente não conseguiu ficar mais lá, a gente já estava cansado
esgotado. Ministerialmente, muito cansado. Então, esgotado de estar longe das pessoas que nos amam. Né? minha família já morava aqui, né? História E eu fiquei um ano com fantástica. depressão, assim. Eu só conseguia sair da cama para ir para a igreja pregar à noite. Uau. E cuidar do outro que eu achava que estava pior do que eu, de outras pessoas que estavam piores do que eu. Um deles trabalhava de segunda a sexta depois de 6 horas, ele engatava na cachaça, bebia e caía, a mulher dele ia pegar ele no domingo, final do dia, para banhar ele. E aí um pastor chegou para mim, que tava, olha, não tem jeito não, isso aí já tem 10 anos, tá desse jeito, não tem jeito não. Eu falei, não vou desistir dele. Eu já estava desistindo de mim, mas eu não vou desistir dele. Né? E aí eu ia lá, pegava ele, a mulher dele já não queria mais pegar, eu ia, ajudava, cuidava. E resumo da obra, né? Hoje ele é um obreiro na igreja, retomou o casamento com a esposa, ele é um obreiro na igreja. O outro vivia um relacionamento doentio com a ex-mulher, né? Morava junto, mas era ex-mulher, não era ex-mulher, e vivia um casamento muito doentio. Mas também, mesmo doente, precisando de tratamento, eu fui lá e estendi a mão para eles e alguns outros também que a gente trabalhou. Eu acredito até que Então, em resumo, tem chamado. a gente olha para isso tudo, mesmo com todas as dificuldades, mas a gente percebe que tem frutos, Que tá? Deus operou, né? Tem frutos, sim.